Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 5 de março, volume 2, trecho 63. Efeitos de agradar somente a Jesus. Depois de ter passado 2 dias de sofrimentos, Jesus mostrava-se todo afabilidade e doçura. Em meu íntimo eu dizia: como é bom comigo o Senhor, porém não encontro em mim nada de bom que lhe possa agradar. Jesus, respondendo, disse-me: amada minha, assim como você não encontra outro prazer nem outro contente que te entreter e conversar comigo e dar-me gosto só a mim, de modo que todas as outras coisas que não são minhas te desgostam, assim meu prazer e minha consolação é vir e me entreter e falar contigo. Tu não podes entender a força que tem sobre meu coração de me atrair a ela, uma alma que tem a única finalidade de me agradar só a mim. Sinto-me tão unido com ela que estou obrigado a fazer o que ela quer. Ao ler esse trecho, me veio na mente a semana passada, quando eu soube que eu ia receber visitas no carnaval, porque eu já estava pensando, né, antes de saber que eu ia ficar sozinha em casa, porque um filho meu está na outra cidade com a minha irmã, o outro estaria no retiro e meu marido está na casa dos pais dele, que o pai dele ficou doente. E eu ia ficar sozinha, eu ia fazer muitas coisas, ia gravar vídeos, ia pesquisar alguma coisa para fazer diferente, ia ter bastante tempo para ficar só com Jesus. Enquanto o carnaval rola aqui, ia rolar aqui do lado da minha, praticamente do lado da minha casa, né? Que eu moro no centro e a bagunça de carnaval é toda em volta da igreja matriz, né? Infelizmente. E, e aí quando eu recebi a notícia, né, que ia ter visitas, né? Até passou pela minha cabeça, né? Do carro quebrar, para elas não conseguirem vir se Jesus quisesse realmente que eu ficasse sozinha com ele. Mas acabou que dando tudo certo e elas vieram. E, né, no meu íntimo eu tinha aquele desejo, né, de ficar só com Jesus, mas essa não era a vontade dele, né? Ele queria que eu ficasse com elas, né, para ser eh, Jesus para elas, né? Porque elas, durante dos momentos que nós estávamos comendo aqui em casa, né, a minha prima falou que que ela via em mim, assim, eh, transbordar Deus, né, e que ela estava que eles estavam muito felizes de estar ali, né, de estar aqui, né, na minha casa, de estarmos, né, numa uma convivência boa. Foi muito bom, a gente passeou bastante, a gente deu muitas risadas, né, tudo coisas saudáveis, assim, divertimentos saudáveis. Daí passeando, conhecendo aqui os pontos turísticos, que são muito lindos aqui nessa cidade, e ficamos o tempo todo passeando e deu tudo certo. E aí eu, né, me convenci, né, de que essa era a vontade de Deus, então eu fiquei em paz e cada momento, né, em cada lugar que eu estava, eu me lembrava dele, em tudo eu via ele, né, na natureza, na cachoeira, nos lugares bonitos que nós visitamos, na companhia das pessoas. Então, o, o que Jesus diz aqui
né, que a gente não encontra nem outro prazer, nem outro contente que estar, né, eh, conversar com ele, assim, no sentido de estar, né, refletindo sobre as coisas que acontecem e de estar com ele, né, lendo o livro do céu, né, buscando conhecer mais a ele. E as outras coisas, me desgostam realmente, eu não tinha mesmo pensado em nada mais a não ser isso, né, e então o prazer dele, a consolação também é vir e se entreter e falar comigo, né, então ele se entreteve comigo da forma como aconteceu, né, estando junto com as minhas amigas, das minhas primas, né, da minha irmã. E a gente passando momentos bons, momentos de paz, de alegria. Eu entendo que esse foi a consolação dele, né? Enquanto muitos estavam, né, durante todos esses dias de carnaval, ofendendo ele, né, entristecendo ele, eh, ele estava em mim se entretendo de uma forma assim suave, de uma forma, né, totalmente eh, estando em paz ali, né, um ambiente de paz, de amor, né, da da família ali, né, naquele momento. É isso que me veio na mente quando eu estava lendo esse trecho. Então ele se sente atraído por uma alma que a única finalidade é agradar só a ele. Então se não viesse ninguém, eu ia ficar feliz, porque eu ia agradar a ele. Né, de estar, né, me envolvendo, né, mergulhando aqui, né, na leitura dos livros, assistindo os vídeos, e e ele se sente atraído, e se, a finalidade única é agradar a ele, e se ele permitiu que não fosse o que eu tinha pensado que ia acontecer nesse feriado de carnaval, e mesmo assim eu aceitei e fiquei em paz, né, então por quê? Porque a minha finalidade é só agradar ele. E aí ele se sente tão unido que ele, fica obrigado a fazer, né, o que a criatura quer. Então eu entendo, assim, que, eh, eu queria fazer a vontade dele, então a vontade dele foi tudo isso que aconteceu, então glória a Deus, porque foi a vontade dele que foi feita. E e eu queria, né, a vontade dele, né, é isso que eu estou entendendo. Enquanto Jesus assim dizia, compreendi que falava no modo como em dias passados, enquanto sofria acerbas dores, e meu interior ia dizendo: Meu Jesus, tudo por teu amor, estas dores sejam tantos atos de louvor, de honra, de homenagem que eu te ofereço, estas dores sejam tantas vozes que te glorifiquem e tantos testemunhos que te digam te amo. Jesus fez o que ela queria, né, mesmo sem ela ter pedido, né, porque ela estava 2 dias sofrendo, mas ele sabia o que ela queria, né, ela queria estar com ele, então ele veio. E aí ela agradeceu, ela deu, né, glórias a ele, porque ele sabe, né, ele sabe dos nossos pensamentos, ele sabe do nosso sentimento, ele sabe o que que a gente quer. E enquanto ela estava sofrendo as dores, ela estava oferecendo, né, oferecendo para ele essas dores, que tudo que ela estava fazendo era por amor a ele, e e que essas dores que ela estavam sentindo fossem atos de louvor, de honra, de homenagem o que ela oferecia a ele. E falar em dor aqui, eu sei que não é a mesma dor que a Luísa estava sentindo, né, não é uma dor
é simplesmente uma dor física, mas eu estou já todos esses dias do carnaval com uma dor muito grande na coluna, na região lombar e até na Santa Casa, né. Eu fui tomar injeção no sábado, mas ainda não estou bem. Mas isso não impediu que eu ficasse, né, o tempo todo, dando atenção para as pessoas, e elas perceberam que eu não estava bem, né. E elas tomaram conta, fizeram comida, lavaram louça, ficaram, né, totalmente à vontade, e elas, eh, me ajudaram bastante. Então, o que eu quero dizer é que essas dores, né, que eu senti, eh, não foram impedimento para eu deixar, né, Jesus fazer a vontade dele, que era que elas estivessem aqui, que nós estivéssemos juntas, né, o tempo todo. Ficamos juntas conversando, passeando, trabalhando aqui em casa, né, tudo mais absoluta paz. E então todas essas dores que eu senti mesmo, né, eu não me não foquei nelas, né, e e ofereço agora, né, que ainda estou sentindo, né, essas dores. Ofereço como um ato de louvor, de honra, de homenagem a ele. E que essas dores sejam as vozes que glorifiquem a Ele, e sejam os testemunhos que digam que eu amo Ele, que eu amo Jesus mesmo na dor, na alegria, na tristeza, né, o que me acontecer, que for da vontade dEle, que Ele permitir que aconteça comigo, eu vou continuar glorificando e amando a Ele. E sempre nessa intenção de, agradar só a Ele. De fazer a vontade dele, de viver a vontade dele, de conversar com ele, porque ontem à noite eu fiquei conversando com ele. Fiquei, eh tentando ouvir ele falar. Eu fiquei aqui falando em voz alta mesmo com ele, porque eu estava sozinha aqui no quarto, meu filho estava no andar de baixo dormindo e eu fiquei aqui conversando com ele, falando, pedindo para ele conversar comigo, que eu queria ouvir ele, que eu queria estar mais conectada com ele, que eu quero me aproximar mais dele, que eu quero ficar mais atenta, que eu não quero me desligar, que eu não quero, eh, me distrair para que não aconteça, né, como o exemplo da pessoa hoje que ficou toda perturbada porque uma pessoa, eh, fez um ato, né, de ofensa a Jesus eucarístico, e ela se sentiu culpada, mas ela não teve culpa. Então é uma distração, né, que às vezes, pode acontecer e a gente não pode ficar preso na culpa, né, não, porque até então não foi culpa dela, né. Mas Jesus paralisou ela, porque justamente ele não queria nenhuma atitude dela, né, porque ela só talvez tivesse que assistir ali, para entender, né, quanto Jesus é ofendido e reparar, né, pedir perdão em nome de todos, né, por aquilo que aconteceu. Pedir perdão e fazer essa reparação, né, era isso que Jesus queria dela. E às vezes pode acontecer, como aconteceu comigo, uma situação há uns tempo atrás de eu ter falado alguma uma coisa que ofendeu uma pessoa. Na hora eu não tive, assim, um desejo de pedir perdão. O desejo veio depois, mas Jesus não providenciou a situação, a ocasião para eu fazer isso, para eu pedir perdão para essa pessoa.
e passou. E eu não me perturbei, eu fiquei em paz, porque se não foi algo, né, que Jesus realmente queria, né, permitiu que acontecesse, porque ele tinha um para quê que eu não entendi, se foi uma miséria minha, né, ele ele sabe. E se perturbar não vai mudar nada, né, então eu fico em paz e entrego para ele essa situação, entreguei para ele essa situação e fiquei em paz. E várias vezes eu passei em frente a essa quitanda onde aconteceu esse onde aconteceu isso, né, de eu ter falado uma coisa que ofendeu a pessoa, eh, achando que ele tinha cobrado a mais, e ficou uma confusão ali. Meu marido estava junto, na verdade meu marido que tinha comprado e não pagou, e foi uma confusão que eu acabei, ofendendo a pessoa. Mas várias vezes já passei ali em frente, Jesus não me moveu a ir lá pedir perdão para ele. Então eu confio, né, no que ele ele quer realizar dessa situação, mesmo sem eu entender, mesmo ter ficado pensando se realmente, se Jesus queria que eu fosse pedir perdão, se mas nada me veio, né, nem nem me moveu a fazer isso e nem também me esclareceu o que que aconteceu, e eu fiquei em paz, deixei, né, para ele cuidar dessa situação. Então, a gente só tem a finalidade de agradar a ele, e ele sente, né, atração e quer ficar conosco, porque nada mais importa, né, a não ser Jesus. Amém, Fiat. Como que eu posso cultivar uma relação mais íntima e sincera com Jesus, buscando agradar somente a Ele? Essa relação mais íntima e sincera é, é atenção, é ficar atenta, é cada coisa que acontecer, conversar com Jesus, tentar entender o que está acontecendo e tentar ouvir, né, ficar atento para ouvir o que ele tem a dizer a respeito, porque tudo que nos acontece tem um para quê e tem um ensinamento. E se a gente não, conversar com ele, porque uma relação íntima, né, é uma relação de intimidade, é uma relação que a gente tem com uma pessoa que é muito próxima, um com um marido, com um amigo. Às vezes a gente tem uma pessoa que a gente gosta de conversar, que a gente procura para desabafar, para contar alguma coisa. Então, a gente abre o coração para essa pessoa, porque a gente tem intimidade com ela, a gente se sente à vontade com ela, a gente confia na pessoa, né, e é essa relação que Jesus quer de nós com ele, né, de total confiança nele, de de entregar mesmo todas as situações para ele quando a gente não compreende, e esperar dele uma resposta, né, e buscar agradar somente a ele, é nessa situação, né, de estar atento para fazer aquilo que é a vontade dele, viver a vontade dele, né, viver a vontade dele vai agradar a ele, vai, corresponder, né, àquilo que ele espera de nós. E ele vai ficar, contente, assim como ele mostrou, né, para Luísa, como ele falou para Luísa aqui no trecho. Então agradar a ele é isso, é a criatura querer se entreter e conversar com ele. Ele se sente atraído, porque Jesus, ele ficou muito tempo sozinho, sem ter com quem conversar, sem ter quem o compreendia.
Então, essa relação de amizade, esse relacionamento é possível agora. Então, agrada a ele ter com quem conversar, assim como ele conversava com Adão, Eva, né, no paraíso. Todas as tardes ele caminhava junto deles e conversava, né? Ele tinha a criatura como companhia dele. Mas depois que eles se retiraram da divina vontade, Jesus ficou sozinho, esperando tantos anos, séculos, para poder, né, agora ter com quem conversar. Então, ele espera isso de nós. E nós temos que estar atentos para, né, agradar a ele nesse sentido, que é o que ele mais quer. De que maneira eu posso transformar os meus sofrimentos ou dificuldades diárias em atos de louvor e honra a Jesus? Eu entendo que é no momento do sofrimento ficar com Jesus, né? Oferecer o sofrimento para Ele, mesmo que no momento a gente não compreenda o que está acontecendo, né? Ou uma dificuldade diária, ou uma dificuldade que é algo assim que ainda a gente não, como no meu caso, né? Eu não consigo ainda dar liberdade para Jesus falar em mim na live, né? Então eu tenho essa dificuldade e então eu ofereço para Jesus, né? E esse sofrimento, né? Porque esse sofrimento é algo que está impedindo, né? Ele de ter total liberdade em mim. É uma falta ainda de confiança nesse sentido, porque em muitos outros eu percebo que eu já entreguei tudo para ele, mas isso ainda estou, né? Não larguei esse osso ainda, né? Dessa dificuldade, né? De falar. E, e esse meu sofrimento, então, é, eu ofereço para ele em reparação, né? Por todas as pessoas que falam demais na internet, que falam que não tem vergonha de falar tudo que está dentro de si, que soltam absurdos como esse trecho do rapaz que a Aline colocou, que ele fala que ele sempre foi perfeito, né? Quando a pessoa, né, pensa assim, que ela sempre foi perfeita, ela está falando uma coisa que não é verdade, porque perfeição só de Deus, nem nós aqui, né, sabendo que Jesus vive em nós, nós não podemos dizer que nós somos perfeitos porque nós somos um nada, né? Nós somos um zero à esquerda, como que nós vamos ser perfeitos? Quem é perfeito é Ele dentro de nós, né? Se Ele quiser agir da forma perfeita, Ele vai agir, porque é Ele que vai agir. Então, quando uma pessoa fala esse tipo de coisa e aquele outro rapaz, aquele outro vídeo, então, que dói meu coração só de lembrar os absurdos que ele falou, né? Que ele não pediu para Jesus morrer na cruz por ele, que isso é um peso para a vida dele, né? Quando a pessoa fala esse tipo de coisa, sem pensar, sem refletir, ou porque ele mesmo, é porque ele realmente acredita nisso, né? Ele está proclamando uma mentira. E então, talvez esse meu silêncio, essa minha dificuldade de falar, de querer falar e não conseguir, pode ser uma reparação por essas pessoas que falam demais, né? Falam até o que não deviam falar e não tem nenhuma vergonha, nenhum pudor, nenhum respeito com as pessoas que acreditam em Deus, com as pessoas que o temem, porque Ele
com certeza não teme a Deus. O que Jesus quis dizer ao afirmar que o seu prazer e consolação é estar com aqueles que o buscam com sinceridade? Jesus, ele afirma isso porque a maioria das pessoas não o buscam com sinceridade, não buscam da forma que ele precisa, né? Que é para consolar ele, para dar alegria a ele, repouso para ele. A maioria das pessoas, da vontade humana, elas buscam a Deus por interesses próprios, por mais que elas se doem num retiro, por exemplo, no fundo, lá da alma dela, ela está ali se doando, se sacrificando, porque ela está pensando na salvação da alma dela, mais do que na salvação da alma daquelas pessoas que estão ali participando do retiro. Mesmo que seja, né, da alma dela e daquelas pessoas que estão ali no retiro, é só, né, termina ali a intenção dela, né, de estar agradando a Deus, servindo a Deus. E os filhos da divina vontade não, eles buscam consolar Jesus e fazer com que ele sinta prazer da nossa companhia, porque nós o compreendemos, nós realmente fazemos companhia para ele, porque nós reconhecemos, né, tudo o que ele faz, nós, pelo entendimento, nós damos essa correspondência para ele de estar com ele, unido a ele, né, em tudo que ele faz, porque é para um bem universal, é para um bem de todos aqui desse planeta, de todas as almas e que alcança até o céu. Então nós o buscamos com sinceridade, com a sinceridade que ele queria de todas as criaturas, mas as criaturas ainda estão, né, muito voltadas para si mesmo e não conseguem consolar verdadeiramente o coração de Jesus. O que Jesus quis dizer ao afirmar que o seu prazer e consolação é estar com aqueles que o buscam com sinceridade? Jesus, ele afirma isso porque a maioria das pessoas não o buscam com sinceridade, não buscam da forma que ele precisa, né? Que é para consolar ele, para dar alegria a ele, repouso para ele. A maioria das pessoas, da vontade humana, elas buscam a Deus por interesses próprios, por mais que elas se doem num retiro, por exemplo, no fundo, lá da alma dela, ela está ali se doando, se sacrificando, porque ela está pensando na salvação da alma dela, mais do que na salvação da alma daquelas pessoas que estão ali participando do retiro. Mesmo que seja, né, da alma dela e daquelas pessoas que estão ali no retiro, é só, né, termina ali a intenção dela, né, de estar agradando a Deus, servindo a Deus. E os filhos da divina vontade não, eles buscam consolar Jesus e fazer com que ele sinta prazer da nossa companhia, porque nós o compreendemos, nós realmente fazemos companhia para ele, porque nós reconhecemos, né, tudo o que ele faz, nós, pelo entendimento, nós
damos essa correspondência para Ele de estar com Ele, unido a Ele, né, em tudo que Ele faz, porque é para um bem universal, é para um bem de todos aqui desse planeta, de todas as almas e que alcança até o céu. Então nós o buscamos com sinceridade, com a sinceridade que ele queria de todas as criaturas, mas as criaturas ainda estão, né, muito voltadas para si mesmo e não conseguem consolar verdadeiramente o coração de Jesus. Porque é importante rejeitar tudo o que não está alinhado com Jesus, conforme mencionado no texto. O que é não estar alinhado com Jesus? Eu entendo que é no momento do sofrimento, por exemplo, quando, como está dizendo no texto, né, que a Luísa passou por 2 dias de sofrimento, nesse momento do sofrimento, é, oferecer, né, esse sofrimento para Jesus, né, porque esse sofrimento ele tem um para quê, né? No caso da Luísa, ela era uma alma vítima e ela precisava passar por esses sofrimentos. E os nossos sofrimentos, né, são para a purificação da nossa alma. Então, no momento de sofrimento, no momento de decepção, de angústia, qualquer coisa que nos aconteça, nós não podemos rejeitar, né, esse sofrimento. Rejeitar esse sofrimento, rejeitar algo que nos aconteça que não é tão bom, é não estar alinhado com Jesus, porque é o que ele nos ensina no livro do céu, né? A importância da cruz. Quando nós compreendemos a importância da cruz, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que nos rodeiam, né? Como eu estou assistindo agora a cruz, né? Que o meu sogro está passando, minha sogra, minha cunhada, né? É, eu compreendo, né? Eu fico em paz, eu não me perturbo, eu não rejeito, eu não fico como antigamente eu ficaria, né? Aqui rezando, né, ajoelhada na frente da imagem de Nossa Senhora pedindo a cura dele e dela, né? Porque o médico já falou que o câncer dela não tem cura e ela está conformada com isso. Então isso é um orvalho benéfico, né? O fato dela estar conformada com essa situação e falou que vai fazer o tratamento até quando der. Vai continuar o tratamento, mas agora ela está tendo esses problemas com o pai dela, que depois da cirurgia agora ficou um pouco confuso e tá dando trabalho, é teimoso. E meu marido tá já perdendo a paciência com ele lá. Meu marido que é o poço de calma, de tranquilidade para lidar com os pais dele, ele tá já está se estressando um pouco lá, porque meu sogro é muito difícil. E eu vejo tudo isso. Eu conversei bastante com meu marido ontem e falei para ele, né, que tudo isso é para a purificação da alma deles, né, e que se não fosse, né, Jesus teria levado meu sogro. Ele infartou, né? Jesus podia ter levado ele, mas não, ele tinha que ficar vivo para passar por essa situação, para ele poder deixar de ser tão teimoso, tão cabeça dura, tão orgulhoso, né? Meu marido mesmo que falou essas coisas, não sou eu que estou dizendo, meu marido que falou que ele é assim, que ele é muito difícil. Então, a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus, né? Eu compreendo que tudo isso tem um para quê. Então, é importante, né? Rejeitar tudo que não está alinhado, né? Qualquer pensamento assim de querer, né? Que ele fique curado, que ela fique curada, para ficar tudo em paz lá na casa deles. Não, tudo isso está acontecendo tem um para quê. E eu me alinho
com isso, né. Eu concordo, eu aceito, eu entendo. Então, é isso que eu entendo que é estar alinhado com Jesus. Como você entende a ideia de que uma alma que busca agradar somente a Jesus tem poder sobre seu coração? O que isso significa para a sua vida espiritual? O poder que a alma que busca agradar somente a Jesus tem, poder sobre o coração de Jesus, é porque quando ela busca agradar somente a Jesus, ela, como foi falado no outro trecho, ela ela consola o coração de Jesus, ela traz alívio, né, à solidão dele, faz companhia para ele, ela compreende ele, ela corresponde àquilo que ele que ele quer fazer. Então isso tem poder sobre o coração dele, né, como, digamos assim, entre aspas, né, que ele fica com o coração derretido, né, por ter, criaturas que são, né, essas que buscam, né, agradar somente a ele. Ao contrário, né, da maioria das pessoas que elas buscam a Deus para agradar somente elas mesmas, né, para elas conseguirem, aquilo que elas desejam, né, não, elas não têm esse pensamento, né, de fazer companhia para Jesus, de compreender as coisas que ele permite que aconteça, né, tudo o que nós, né, aprendemos no livro do céu, né, e que nós colocamos em prática, a maioria das pessoas neste mundo não fazem. Então, eh, elas não têm esse poder sobre o coração de Jesus, porque elas não estão unidas a Ele da mesma forma que, os filhos da divina vontade estão. E na vida espiritual, eu entendo assim que significa, a gente ter o coração de Jesus em nós, né. A gente, eh, sentir o que ele sente, eh, sofrer o que ele sofre, e sentir mesmo, né, a presença dele em nós, em todo o tempo, né, em tudo o que nos acontece, em todas as situações, nós, em tudo que nós vamos fazer, nos atos que nós fazemos, eh, quando a gente fala de coração, a gente fala de amor, né. Então, esse amor que ele é, né, o coração dele representa esse amor que transborda do coração dele, nós sentimos esse amor e transbordamos esse amor, e nós somos a presença viva dele aqui na no meio das criaturas. E as criaturas elas veem, né, e reconhecem isso em nós, né, a minha prima ela falou, né, que ela sente muito, assim, Deus em mim, né, e a gente nem estava falando sobre isso, então ela estava tão feliz de estar aqui na minha casa, de ter sido bem recebida, de eu ficar, assim, disponível para elas, assim, mas é Jesus que quis que fosse dessa forma. Então aí ela se sentiu muito amada, eles se sentiram muito amados, muito acolhidos, e isso é esse poder sobre o coração de Jesus, assim, de poder, eh, saber que é o coração dele que está amando essas pessoas. Não sei se é isso que eu não consegui, entender explicar, né,
que eu entendo disso, mas é isso mais ou menos que eu entendi. Quais práticas ou atitudes você pode adotar para demonstrar que Jesus é o centro da sua vida, como a alma descrita no texto? Jesus, é, ele é o centro da minha vida quando, por exemplo, a primeira coisa que eu faço ao acordar é fazer a oração, né, de consagração, né, o meu pensamento primeiro do dia é nele, e, e aí depois já vou fazer a meditação, né, faço café, tomo café e vou fazer a meditação, porque logo em seguida eu já vou trabalhar. Então, quando eu estou fazendo café, eu já estou fazendo um ato, né, pensando nisso, né, que é ele que está fazendo esse ato em mim. Quando eu vou trabalhar, meu trabalho, eu sei que é ele que vai estar ali, né, fazendo o trabalho, lidando com as pessoas. Então, em relação ao texto, né, no momento de sofrimento, né, como o que a Luísa estava passando ali de 2 dias de dores, né, sem a presença de Jesus, e quando ele veio, ela reconheceu, né, a bondade dele de estar, né, vindo dar um consolo para ela, né, um alívio para aquele sofrimento. E ela lembrou, né, que naqueles dias que ela estava sofrendo, no interior dela, ela estava dizendo que tudo o que ela estava passando era por amor dele, que aquelas dores que ela estava passando seriam atos de louvor, de honra e de homenagem que ela estava oferecendo para ele, que aquelas dores eram vozes que glorificavam e davam testemunho de quanto ela ama ele. Então, é dessa forma que na prática nós demonstramos que ele é o centro da nossa vida, né? No momento de sofrimento, né? Oferecer para ele, ofertar para ele esse sofrimento. E já aconteceu de eu estar assim com uma dor de cabeça muito forte e eu pensar, né, no momento da curação de espinhos de Jesus. Eu me lembrar, né, daqueles espinhos penetrando na cabeça dele até atingirem o cérebro, o ouvido, né, e perfurarem a fundo a cabeça dele, jorrar sangue, a dor que ele deve ter suportado, e aquilo lá eram os pensamentos, eram pecados de pensamentos das criaturas que ele estava reparando. E ao ficar pensando neste sofrimento de Jesus, desse flagelo dele, logo em seguida, não, nem sei se foi logo em seguida que a dor ela, ela passou. Então, a gente se une à dor de Jesus no momento que nós estamos sofrendo e ele vem e alivia a nossa dor também, o nosso sofrimento. E isso também é uma forma de, de Jesus ser o centro da nossa vida, porque até no momento de uma dor física, nós nos lembramos dele, nós ofertamos para ele a dor, nós nos unimos à dor dele, né? De todos os flagelos que ele sofreu. Então, em tudo o que nos acontece, nós nos remetemos a ele. Então, é uma forma, né, de demonstrar que ele é o centro da nossa vida, né? Nessa prática devocional, né? De colocar em prática, né, aquilo que nós meditamos e estudamos no livro do céu. E por fim, né, a lição principal de que eu tiro desse texto em relação entre o sofrimento, a devoção e a união com Jesus é de que o sofrimento
Antes, para mim, era algo assim que eu buscava fugir dele, né? Eu busquei fugir do sofrimento a minha vida toda, até mentindo para conseguir, não sofrer. E, e hoje, né, eu entendo o valor do sofrimento e eu reconheço que ele é importantíssimo para a purificação da alma, porque é o sofrimento que nos aproxima de Deus, é o sofrimento que nos que faz com que as pessoas, né, de forma geral, assim, busquem a Ele. Porque quando está tudo bem, quando está tudo maravilhoso na vida das pessoas, a maioria não busca a Deus. Mas no momento do sofrimento, elas buscam a Ele, e é isso que Ele quer, né? Se não for por amor, é pela dor, mas Ele quer que as pessoas busquem a Ele. Foi isso que eu falei pro meu marido, né? Que o meu sogro é cabeça dura, é teimoso, trata mal a esposa que está cuidando dele, trata mal o filho. E eu falei, né, que, que ele vai aprender. Se ele não quer aprender, se ele não quis até agora aprender no amor, né, que é todo mundo cuidando dele, né, fazendo de tudo por ele, mesmo ele sem merecer, porque ele é muito ingrato, agora na dor ele vai aprender, né? Ele vai aprender a reconhecer, dar valor, né, nas pessoas que Deus colocou na vida dele para cuidar dele. Então, com relação ao sofrimento, é isso que eu vejo, né, que aproxima as pessoas de Deus. Com relação à devoção e à união com Jesus, é que a união com Jesus, principalmente, é algo assim essencial para se viver na divina vontade, né? É essa unidade com Ele, esse relacionamento, essa intimidade, esse colocar Ele em primeiro lugar, agradar a Deus, né? Buscar agradar a Ele, correspondendo, né, aquilo que Ele quer de nós, né? E o que que Ele quer de nós? Ele quer que nós vivamos na divina vontade realmente, né? E estejamos atentos, estejamos sempre conversando com Ele sobre tudo que nos acontece, né? E pedindo ajuda para Ele em todos os momentos, em tudo que nós formos fazer, ter um pensamento em direção a Ele, se é isso mesmo que Ele quer, qual que é a vontade dEle, para Ele nos orientar, nos guiar, né? É isso que Ele quer de nós. E com relação à devoção, que eu entendo assim, é colocar Ele em primeiro lugar, né? Ele ser o centro da nossa vida, no caso assim da meditação, né? É, todos os dias, né? Ter esse tempo para poder, mesmo que não seja a primeira coisa do dia, talvez não dê para a pessoa fazer, mas no momento do dia vai ter um momento que ela vai poder parar para fazer a meditação do trecho, né? Que é muito importante estar, né, nessa união de estar é, conversando sobre o que Jesus quer falar naquele dia, né? O que eu procuro fazer é ficar atenta, mesmo que eu não fale, eu estou sempre ali sintonizada. No meu trabalho, não dá para eu ficar gravando, que eu fico no meio de muitas pessoas juntas, né, num lugar pequeno, então quando eu preciso muito mesmo falar, eu vou até o banheiro, ou eu escrevo alguma coisa, mas eu estou sempre atenta ali o que está sendo falado para ficar conectada, né, com o que está sendo falado no dia, porque Jesus ele traz assuntos, né, para serem discutidos, entendidos, aprofundados. Então é muito importante isso. Amém, Fiat.
Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar o seu trono e sua morada. Texto do tema 50, Livro do Céu, volume 2, capítulo 63, 21 de agosto de 1899. Efeitos de agradar somente a Jesus. Depois de ter passado 2 dias de sofrimento, Jesus mostrava-se todo afabilidade e doçura. Em meu íntimo, eu dizia: como é bom comigo o Senhor. Porém, não encontro em mim nada de bom que ele possa agradar. E Jesus respondendo disse-me: amada minha, assim como você não encontra outro prazer, nem outro contente, que te entreter e conversar comigo, e dar-me gosto só a mim, de modo que todas as outras coisas que não são minhas te desgostam, assim eu. Meu prazer e minha consolação é vir a me entreter e falar contigo. Tu não podes entender a força que tem sobre meu coração de me atrair a ela. Uma alma que tem a única finalidade de me agradar só a mim. Sinto-me tão unido com ela que estou obrigado a fazer o que ela quer. É que essa alma está atenta em não fazer nada que o desagrade, que o ofenda. Então é todo ouvidos dele e não tem outro interesse, outra ocupação. É como eu falei, ela está sempre disponível a ele. Quando ele vem, quando ele quer repousar, ele encontra sempre ali a porta aberta, né? O seu quarto, limpo e perfumado, né? Como no trecho que eu lia, né? Jesus veio a Luísa e pegou os anéis que ele tinha dado a ela. Anéis estes com pedras preciosas que ela havia confeccionado, né, mediante os sofrimentos que ela havia padecido e se resignado a eles. Então ele veio conferir os anéis. Um estava intacto e os outros estava empoeirado apenas, né? Então ele tirou ali aquela poeira e devolveu a ela. Então é isso, aqui as misérias humanas, aquilo que é a terra, né, do nosso humano, a, como se diz, né, os pecados involuntários, né, é essa poeira, né, que Jesus vem, assopra, né, com o seu hálito e tira. Mas a pureza, né, de intenção, de fazer só por Ele, por amor a Ele, e não se ocupar de outras coisas. Isso o traz o contentamento, né? Não podes entender a força que tem sobre o meu coração de me atrair a ela, né? Uma alma que tem a única finalidade de me agradar e só a mim. Sinto-me tão unido com ela que estou obrigado a fazer o que ela quer. E o que ela quer não é outra coisa senão o que ele mesmo quer. E o que é de amá-lo mais, de viver só por ele, né? Para ele. É de estar isento, né, dos pecados voluntários, né, que são os escrúpulos, os excessos da própria vontade humana da pessoa, que, como disse, né, faz ela perder tempo e energia com aquilo
que não é de Deus, mas da própria criatura, dela mesma. Enquanto Jesus assim dizia, compreendi que falava no modo como em dias passados, enquanto sofria acerbas dores em meu interior, ia dizendo: meu Jesus, tudo por teu amor. Estas dores sejam tantos atos de louvor, de honra, de homenagem que te ofereço. Estas dores sejam tantas vozes que te glorifiquem e tantos testemunhos que digam que te amo. Precisamos agir e viver apenas para esse fim. Como um exemplo, uma situação que me aconteceu nesse instante, que eu ainda partilhava, eu estava na sexta-feira, foi sexta, eu dei tudo, uns pães que tinha aqui pro meu pai, no sábado. Não, isso foi no sábado. No sábado eu fui pro aniversário e ontem não tinha nada para tomar café aqui. O que tinha foi o bolo salgado e o bolo doce que eu trouxe aí. Comi eles, o pouco que tinha sobrado eu peguei, levei pro meu filho Miguel e fiquei sem nada. Mas nem, né? Aí agora de manhã eu abri a geladeira, né? Não tinha nada para tomar café e, e tinha guardado um bolo, um pedaço do bolo salgado. Né? Prontamente lembrei, sim, tem um pedaço de bolo salgado. E distraído de que hoje era quarta-feira, quarta-feira de cinza, comi esse bolo salgado. Depois que eu comi, que eu me lembrei, né, que é quarta-feira de cinza e não é dia de comer carne. Então, o que eu entendo, não é pela carne, mas pela a distração, né? Pela distração, pela falta de estar atento. Mais uma vez, tendo já o comido feito, né, eu me resigno, né, e retomo. Não vou ficar agora preso nisso, né? Arrependido, sim, né? Mas não paralisar, né? A nossa vida. No sentido, agora eu vou pegar as 24 horas da paixão, vou ficar o resto do dia rezando, não vou comer mais nada, não vou, né? Eu vou só rezar para reparar esse ato, né? E me culpando, no sentido de, né? Nossa, já começou bem, né? Já começou bem. O propósito de atenção, o propósito disso, daquilo, já começou bem, né? Já com distrações. Porém, como disse, né? Situações que nos acontecem para, né, nos firmarmos ainda mais no propósito e buscar o cumprir, o pôr em prática na nossa vida, né? O aprendizado, o entendimento que, né, colhemos no livro do céu e na escola. Porque a maior distração, a grande luta, é quando estamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, cumprindo os nossos atos, né, no nosso dever de ofício. É estar unido a Ele, fundido nele, chamando, chamando a Deus em todos os nossos atos, a fim de que vençamos as distrações voluntárias, e sejamos só para a glória dele. E o que nos vem, de sofrimento, no caso essa questão de ter esquecido, né, ofertar, oferecer também a ele, que seja tudo para a maior glória dele e para mim toda a confusão, mas que de agora em diante atento a isto, atento a isso e aquilo, a fim de que não se repita. A fim de que, aqui, através da circunstância do acontecimento, melhor compreensão do ensinamento. E diante da situação,
né, da reincidência, né, quando vier, termos na memória, né, tal situação e usufruir, né, desses atributos divinos, a memória, a inteligência e a vontade. Né, a vontade de fazer bem, e a memória dos acontecimentos passados e a inteligência para estar, né, sempre fundindo a vida na divina vontade, os acontecimentos da nossa vida, né, o que nos acontece, tudo selado na divina vontade, né, a fim de viver essa intimidade com Jesus, né, conforme aqui as perguntas e respostas, ter essa maior intimidade, né, e uma sinceridade, né, não foi por querer, não foi por, né, até foi na situação aqui, eu abri a geladeira e de fato não tinha nada, né, e ontem quando eu guardei esse pedaço de bolo não tinha, né, também nem pensado. Mas enfim, né, a gente gasta tempo e energia com coisas desnecessárias, né, humanas. Enquanto que essa energia e esse tempo deveria estar sendo gasto com ele, apenas com ele. E as situações que nos acontecem também ser fruto para estarmos numa intimidade ainda maior com ele. Né? Até nisso eu respondi aqui então essa segunda pergunta, né? De transformar nossos sofrimentos e dificuldades diários em atos de louvor e honra a Jesus. É a gente reconhecer o nada que somos e o tudo que é Deus. E justamente isso. Deixa de lado o nada que somos e permanecer apenas com o tudo que é Ele. Né? Olhando fixo para Ele. Né? Sem nos distrairmos de nós mesmos. Foi até o que eu ainda estava falando outro dia, né? Pedro só não conseguiu, né? Não se manteve sobre as águas porque ele se distraiu de Jesus, né? E olhou para o que estava em sua volta, né? E olhou para si, né? Vendo o nada que é e a incapacidade que tem, mas é justamente aí, né? Não fazer, não parar, né? Mas correr sempre em direção a Ele, né? Só Ele é a luz, é a verdade, é a vida. Só Ele possui a luz. Como um trecho que eu acabei de ler também, né? Que a pessoa se vendo iluminada por esse sol, ela dizer que os raios que emanam dela são dela mesma. Né? Jamais. Com forças humanas, não chegamos a lugar algum. Até a própria correspondência a Deus, né? Precisa estar selada aqui com a graça de Deus para que a possamos vivenciar, né? E sempre na nossa condição de criatura, portanto, com esse pouco de terra, né? Para gerar, para fertilizar essa vida divina em nós, aprendendo em cada circunstância, em cada situação, né? E em cada situação ter o pensamento, a memória, a inteligência e vontade voltados a Ele, né? O que Ele quer mostrar, o para que Ele permitiu, né? Como eu fui esquecer de algo tão importante, né? Um centro, né? Talvez por ter um momento me desviado, me colocado em mim a atenção, enfim, né? Desviado o olhar, né? Por um instante. Mas como disse, é essa terra que há em nós. É perfeito, perfeitíssimo, só Deus.
e nossas misérias até para o louvar, o glorificar. Santo, 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 3 vezes santo. E rejeitar as acusações da nossa vontade humana, os nossos escrúpulos, e com isso o sentimento de culpa que possa vir à medida que damos atenção a isso. Então, assim como eu falei, paralisando o nosso ofício, o nosso caminhar, em direção a Ele, em permanecer unido a Ele. Então, como foi dito, uma alma que tem a única finalidade de me agradar só a mim, sinto-me tão unido com ela que estou obrigado a fazer o que ela quer. Como disse, o querer dela será sempre o querer de Jesus, porque ela está, nessa intenção. Ela vive esse propósito. Assim sendo, tudo o que ela pedir será o mesmo que Ele mesmo falando, pedindo por meio dela. Então, em direção a ela, em direção ao próximo, em direção ao próprio Deus, onde ela pode dar Deus a Deus, toda a glória, todo o contentamento, toda a correspondência, todo o amor de Deus, de um Deus, para Ele, toda a sua divindade, assim toda a satisfação que Ele merece, unido à pequenez do ser criatura que ela é, mas que aquilo que não ficou presa nessa miséria, nessa condição, mas se elevou, por graça de Deus, por vontade de Deus, ao seu ato único, e ali com Ele vive e faz todas as coisas, unida a Ele, fundido a Ele. Então, entendi que as nossas misérias e limitações são propriamente essa terra, essa matéria, para que se desenvolva esse reino, para que se desenvolva a vontade de Deus. E à medida que crescemos no conhecimento, e através do conhecimento, essa consciência, com isso mais atenção e dedicação, a Ele, a estar voltado nele, como no trecho que vai dizer, cada sofrimento que a criatura padece é um domínio demais que adquire, de si mesma, porque a paciência no sofrer é regime, e regendo-se a si mesma, quanto mais sofre, tantos domínios demais adquire, e não faz outra coisa que ampliar e engrandecer seu reino do céu, adquirindo riquezas imensas para a vida eterna. Os atos que realizamos na divina vontade, com toda a nossa condição humana, com toda a terra que há, como vou explicar, são atos divinos, são atos que sobem ao ato único de Deus, tendo de mãos dadas, com Deus, Deus e criatura. Porém, a criatura deixando o ser humano, a sua miséria, e elevando-se, ao divino. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Que seja tudo para a maior glória de Deus, aberta a essa luz, a fim de que em cada ato, em cada luz, ilumine sempre cada vez mais esse quarto, como esse cômodo, como dizia no trecho outro dia, a fim de descobrir, tudo o que há ali dentro. Enquanto
mais luz quanto mais se organiza, se tira as coisas desnecessárias, né? Se tira o pó, se descobre mais e mais, né? Até chegarmos à idade de Cristo, a sermos essa vontade divina, né? E já não mais, né, essa criatura ainda que se prende em minúcias, né? Em coisas vãs. Mas que segue em frente. E precisa de haver pressa, né? O volume 2 aqui são 36 volumes. Então, como diz o trecho, é preciso correr sem parar jamais, porque assim não sente o cansaço, né, da viagem. Porque se para, se volta para si mesmo, tira os olhos de Deus, né? Como no outro trecho dizia, das pausas que fazemos, que prejudica a caminhada, que paralisa a divina vontade de fluir em nós. Então, a criatura em si, ela está só para ser essa morada de Deus, mas não se deve olhar nunca, né? Ela não existe, né? A vontade dela separada de Deus não deve ter vida, porque o que sai dela sem Deus, a vontade de Deus, são só trevas, né? O cair de precipício em precipício. Mas estando, né, suspensos no divino querer e fixos nele, de modo a dar continuamente, né, essa correspondência, como ele disse, não posso negar nada a ela. Sou obrigado a fazer o que ela quer. Como Nossa Senhora, ela que toda me deu, e eu nada a ela posso negar. Então, entrega a ela as chaves, né, de seus tesouros. Porque vivendo ela na divina vontade, ela possa entrar e pegar, né, dos tesouros divinos o que quiser. Não para si, mas para distribuir aos outros, aos demais, e não fará desses tesouros, desperdício. Então, esse é o ponto em que Jesus confia plenamente nela, que ela está, né, tomada pelo dom da divina vontade. Ela entra e sai, como Nossa Senhora. O céu nunca esteve fechado para ela, mas ela entrava e saía quando queria, de uma vez que o querer dela era o querer divino. E assim essa graça Deus quer estender a cada criatura, a sermos por graça o que Ele é por natureza. E ai de nós, de não reconhecermos isso, e ai de nós, se não trabalharmos para viver isso. Ai de nós. É que como Luísa diz lá no início do trecho, né? Como é bom comigo, Senhor. Como é bom comigo, Senhor. E ela diz, porém, não encontra em mim nada de bom que lhe possa agradar. Sejamos agradáveis a Ele, sejamos correspondentes. Como dizia no trecho da live também, né? Coração terno a Deus, de modo a unir-se plenamente com Ele, como, né, vem dizer na reflexão toda. Sem jamais pensar em si, mas somente em dar Deus a Deus. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas.
Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat, Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dê-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 5 de março, volume 2, capítulo 63, 21 de agosto de 1899. Efeitos de agradar somente a Jesus. Depois de ter passado 2 dias de sofrimentos, Jesus mostrava-se toda afabilidade e doçura. Em meu íntimo, eu dizia: como é bom comigo o Senhor, porém não encontro em mim nada de bom que lhe possa agradar. E Jesus respondendo disse-lhe: amada minha, assim como você não encontra outro prazer nem outro contente que te entreter e conversar comigo e dar-me gosto só a mim, de modo que todas as outras coisas que não são minhas te desgostam, assim eu, meu prazer e minha consolação é vir a me entreter e falar contigo. É lindo, né? Então, assim, o efeito, né, de agradar só a Jesus, de fazer todas as coisas por Deus, né? É tudo isso que Jesus está falando, né? A gente perde o gosto, né, que tínhamos antes, né? Quando a gente vivia a nossa vontade humana, a gente vai perdendo os prazeres, os gostos humanos, né? E todo o nosso contente, a nossa alegria, o nosso prazer é fazer a vontade de Deus, né? É amar a Deus, é fazer Deus feliz, é corresponder a Ele, né? A gente só é incrível, né? Que todo o mover da alma é para cumprir ali, né? Com os planos de Deus, os propósitos que Ele quer, né? Na nossa vida, nas situações, nas circunstâncias, na vida do próximo, né? Para a maior glória dele, para a salvação das almas. Então, assim, o ser da alma que vive na divina vontade, né? Todo o mover da alma, todos os sentidos é para esse fim, para esse propósito, né? De agradar a Deus, né? Por isso que o tema fala sobre isso, né? Os efeitos de agradar somente a Deus. Então, o efeito, né, de fazer todas as coisas por amor a Deus, é esse o efeito, né? O desprendimento do mundo, das coisas, das criaturas, né? De tudo, né? E só pensar nele, né? E aí Jesus continua aqui, né? Que ele gosta de entreter, a maior consolação dele, né? E por ver essa alma tão assim, toda para ele, correspondendo a ele, dando atenção só a ele, então isso atrai a ele, né? Ele se sente atraído por essa alma e ele vem entreter e falar né? Com essa alma que está ali toda correspondendo a ele. Então, se ele vê o interesse da alma, a atenção da alma, né? Para ele, né, para os propósitos dele, né, em corresponder a ele, dar toda a atenção a ele e o mover dessa alma ser toda para ele, né, isso atrai a ele. E ele não tem como não corresponder também, né? Isso é um imã, que ele se sente obrigado a dar tudo o que ela quer. Né? E o que a alma quer? Por que ele fala isso, né? Tão seguramente ele dar tudo o que ela quer, né? Porque é uma alma que está unida, ele vai querer o que ele quer. Então ele não nega nada para essa alma. Se a alma quer conhecer a ele cada vez mais, como a Aline falou, né? Busca conhecê-lo cada vez mais, aprofundar mais no conhecimento do amor dele, né? No ad intra. E ele vai, né? Ali derramar cada vez mais luzes e conhecimento para essa alma, né? Que é que ele está dizendo aqui, ó, tu não podes entender a força que tem sobre meu coração de me atrair a ela, uma alma que tem a única finalidade de me agradar só a mim. Então isso atrai ele, né? É muito lindo. Sinto-me tão unido com ela que estou obrigada a fazer o que ela quer.
Enquanto Jesus assim dizia, compreendi que falava de modo como em dias passados. Enquanto sofria acerbas dores, em meu interior ia dizendo, meu Jesus, tudo por teu amor. Estas dores sejam tantos atos de louvor, de honra, de homenagem que te ofereço. Estas dores sejam tantas vozes que te glorifiquem e tantos testemunhos que digam que te amo. Tá vendo? Então, como é que ele vai se sentir atraído por uma alma que faz tudo, né? O sofrer, né? E faz tudo por amor a Deus. O sofrimento oferece em reparação a Deus, para amar a Deus em nome de todos. Então, ele vai dar tudo que a alma quer, né? Então, ele vai derramar todas as graças, as bênçãos, né? Para a conversão das almas, né? Para todas as almas. E também essa alma ele vai enriquecer cada vez mais, porque ela está ali toda interessada nele. Então, cada vez mais ele vai confiar, vai derramar, né, luzes, conhecimento e enriquecer essa alma, né? Muito incrível, né? Então, acho que é isso, né? Amém? Fiat.